Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo, quem vai assistir gravado no YouTube e quem vai estar aqui comigo no Instagram ao vivo. Essa é a live de número 10. Aliás, deixa eu botar aqui o número da live. Live de número 10. Opa! É assim, então, pessoal, sejam bem-vindos. Pitada Caseira, Leslie, Lucas, Andréia, Jucileide. Chegamos à live de número 10, gente. Foi um piscar de olhos e as 2 semanas voaram. Quem está aqui chegando de paraquedas, essa é a última live de aquecimento do mini curso que começa na segunda-feira. Então, algumas pessoas estão comigo aqui desde segunda assistindo todas as lives, nem todo mundo consegue, mas muito obrigada para quem está aqui firme. Quem perdeu algumas lives estão indo para o canal do YouTube com um pouquinho de atraso, mas vão ficar lá disponíveis até o final de semana. Então, sejam bem-vindos todos nessa sexta-feira. Eu escolhi um tema para hoje que eu acho bem importante para todo mundo que tem negócios de alimentos. O 10 é o número da live, tá, gente? Não é fazer isso antes de crescer 10. Quem não me conhece está chegando agora, eu sou a Cláudia e aqui eu ensino empreendedores de alimentos a terem lucro. Tem algumas pessoas que me perguntam por que o nome do evento gratuito é Mini Curso de Precificação de Alimentos com Foco no Lucro. Porque vocês não precisam aprender a cozinhar. Vocês precisam aprender a ter lucro, e é isso que eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar essa visão para o empreendedor de alimentos, olhar para o seu negócio e aprender a ter lucro, aprender a enxergar o negócio de uma outra forma. Por que eu sei disso? Porque eu também sou empreendedora de alimentos. Eu também comecei por paixão, por gosto pela cozinha e não olhava essa parte dos números. Mas sem a gente olhar isso, a gente não consegue crescer. Fica muito sacrificado o dia a dia, sacrificante, né? A cozinha já é um lugar cansativo e a gente precisa realmente ter uma recompensa financeira. Então, esse caminho que eu escolhi, na época que eu estava assim, pensando de que maneira que eu posso ser mais útil. Certamente não é ensinando ninguém a cozinhar, embora eu goste de falar de pratos, de cardápio, mas eu gosto de falar disso com o olhar do lucro, tá? Boa noite, Dione, seja bem-vinda. Oi, Zara, boa noite. Quem ainda não entrou no grupo de WhatsApp, então, gente, está chegando o final da reta, então tem que entrar até domingo, porque segunda-feira de manhã o link da aula 1 vai ser colocado nos grupos de WhatsApp, não vai ser colocado, esses avisos de live eu estou disponibilizando, pedindo para a equipe colocar em todos os grupos, mas a partir de segunda vai ser colocado só nos grupos do mini curso. Então, se você ainda não se inscreveu, não entrou no grupo, tem que fazer isso agora, tá? Como é que a gente... antes eu quero comentar aqui os comentários de vocês. Eu recebi muitos comentários hoje sobre dúvidas na gestão financeira. A pessoa escreveu, quero saber tudo sobre gestão financeira. O outro falou, entradas e saídas do financeiro, com as compras, o que é. Enfim, a gestão financeira é um dos pilares de um negócio de alimentos lucrativo. A gente precisa cobrir alguns pilares, eu vou falar deles todos no mini curso, e a gestão financeira é porque senão o dinheiro entra, né? Aquele desenho que eu já trouxe para cá, o dinheiro entra e ele vai todo embora e você não consegue ter lucro. A gente consegue segurar o dinheiro do negócio e deixar lucro no caixa quando a gente aprende a qualificar. Não adianta só aprender o controle financeiro sem aprender a precificar, porque se você estiver vendendo com preço errado, o dinheiro que vai entrar vai ser pouco, né? Não vai ser suficiente para pagar. E não adianta você tentar fazer uma ótima gestão financeira, que você vai perceber quando você fizer a ótima gestão financeira que não tem dinheiro suficiente. Então, precisa precificar direito. Eu vou falar desses pilares lá no mini curso, mas basicamente uma boa gestão financeira é você saber o dinheiro que está entrando, quando está entrando, o prazo que está entrando, que taxas estão comendo esse dinheiro e para que ele está saindo quantos % para isso, para aquilo outro, meu prolabore está incluído no custo fixo, eu vou retirar um salário, eu sou aquela pessoa que vou pagando minhas contas pelo negócio, assim, não estou condenando ninguém, eu já fiz isso, mas é uma prática que vocês sabem que não é recomendada, você embaralhar com o dinheiro do negócio com o dinheiro seu particular, porque a gente acaba perdendo o controle,
Boa noite, Sandra. E isso é uma coisa que empurra o negócio para o buraco, tá? Então, nas últimas semanas, a gente falou aqui de custo, de margem de lucro, de diferenciais competitivos, de CMV, de ficha técnica, todos os assuntos que são, todos esses assuntos, não são todos, tem outros assuntos, eles são importantíssimos para quem trabalha com alimentos. E o que vocês vão ver no mini curso que eu não falei ainda nas lives de aquecimento? Vocês vão entender o porquê das coisas, tá? Vocês vão ver os detalhes e os porquês das coisas. E hoje eu escolhi esse tema porque existe uma ansiedade, principalmente para quem trabalha em casa ainda, e às vezes quem já tem um estabelecimento quer mudar para um lugar maior, quer crescer o negócio. E eu vejo com um olhar preocupado quando isso acontece antes da hora. Então eu trouxe aqui 3 pontos para falar para vocês de coisas que são importantes vocês prestarem atenção e fazerem antes de darem um passo que eventualmente pode ser maior do que as pernas. O primeiro deles é pensar enquanto o custo fixo, aqui, ele impacta o seu negócio. Aqui está gastos fixos, tem custo de despesa, estou chamando de gasto para generalizar. Quando a gente trabalha na nossa casa, a gente tem a despesa da nossa casa, do nosso apartamento, da nossa casa, que a gente já paga para morar ali. E o nosso negócio começa a rodar ali e você vai pagando uma parte, né? Uma parte fica para o seu negócio, uma parte é sua. Mas quando você muda para um outro endereço, 100% dessa despesa, desse gasto, passa a ser do seu negócio. E quando você já tem um endereço comercial e às vezes quer expandir, quer ir para um outro lugar, dar um salto, assim, uma cozinha maior, isso já aconteceu comigo num momento ok, que eu planejei, e num momento não tão planejado. Então, a gente tem muita despesa, tem despesa de instalação, tem despesas imprevistas, tem, às vezes uma vez aconteceu comigo de eu mudar minha cozinha de lugar, e eu tinha um prazo para a obra, e a obra atrasou, e eu comecei a pagar aluguel em 2 lugares, porque eu tive que começar, eu tinha uma carência, mas acabou a carência, a obra não tinha terminado, eu comecei a pagar aluguel no endereço novo, e aí eu tinha eventos grandes, aí tinha a operação da transferência da COI, foi uma coisa com 4 metros, instalar a exaustão, tive que pagar uma taxa de urgência, enfim, despesas imprevistas acontecem numa transição de endereço, e se você está trabalhando em casa e vai para um endereço, tem que ter mais atenção, porque quando a gente dá esse passo, a gente não tem noção do quanto vai ficar pesado. Isso é uma coisa que eu queria muito que vocês guardem, mesmo que você não esteja pensando em sair agora, mesmo que você não esteja com esse plano agora, que você pense isso. Antes de eu sair da minha casa para um endereço comercial, antes de eu pegar onde eu estou agora para uma cozinha maior, eu vou fazer isso que a Cláudia falou. Você tem que ter uma noção de quanto vai custar a sua vida dali para frente e ter fôlego para bancar isso aí por uns meses sem depender do seu faturamento. Por quê? Especialmente quando você faz essa virada de casa para um endereço comercial, é muito grande a diferença e você tem uma responsabilidade, porque geralmente quando a gente vai para o endereço comercial, a gente começa a ter os primeiros funcionários, geralmente, né? E quando você contrata uma pessoa, você tem responsabilidades com ela também, não é só você, né? Porque uma coisa é você, empreendedor, tá numa dificuldade e você vai se vir e sai da dificuldade. Outra coisa é você ter pessoas que dependem de você, com quem você assumiu um compromisso. Então, antes de você fazer essa mudança ou aumentar a sua despesa fixa, você vai sentar e vai listar tintim por tintim tudo que você vai gastar no novo endereço e fazer uma conta de quanto que aquilo vai impactar a sua vida aqui, tá? Quanto que isso aqui vai impactar no seu faturamento. Às vezes você quer mudar porque tem uma promessa de um contrato novo, você tem uma coisa que vai te levar para um outro patamar, e isso é legal, mas você tem que fazer essa conta mesmo assim. E você tem que fazer essa conta pensando em dividir os seus ovinhos em várias cestas. Vamos supor que você esteja aí pensando em um cliente que vai te mandar um faturamento maior e por isso você está pensando em abrir uma loja, mudar. Não pode ficar contando só com este cliente, para vocês não se enroscarem. Quando eu falo de responsabilidade, especialmente com pessoas, é porque eu vou para o número 2, é para vocês terem um trabalho de conhecerem as leis, lei trabalhista e sanitária,
antes de dar esse passo. Se você mora numa cidade muito pequena, a parte sanitária às vezes não é tão exigente quanto uma grande capital. Oi, Ana, boa noite. Mas é muito importante vocês terem noção das obrigações de um empreendedor de alimentos em relação às leis sanitárias e da obrigação de qualquer empreendedor em relação às leis trabalhistas. Tem muita confusão sobre isso, né? As pessoas confundem o trabalho doméstico com o trabalho numa empresa. Então, às vezes a pessoa me fala, não, Cláudia, mas a pessoa vem só 2 vezes por semana e eu li que se for até 2 vezes eu não preciso registrar. Errado, essa lei só vale para o trabalho doméstico. Se você tem um negócio, a pessoa foi 1 vez por semana na sua empresa, ela tem que ser registrada. Enfim, tem uma série de coisas que você precisa saber sobre a lei trabalhista antes de dar esse passo. Por quê? Para isso não voltar contra você depois e você não ficar com um problema, com passivo trabalhista, com uma ação na justiça, com um aborrecimento, com uma decepção às vezes. E se você pesquisa antes de dar esse passo, você vai já estar preparado para esse passo. Então, eu me vejo na obrigação de alertar vocês. Eu vi aqui pela pesquisa que muitos de vocês trabalham ainda na cozinha de casa e muitos mandam mensagem para mim falando, quando será que é a hora de eu sair? Eu queria tanto ter uma loja, ter uma cozinha, ter um outro lugar. Pois bem, a hora de você sair é quando você tiver um volume de faturamento que seja relevante para pagar essa sua conta fora da sua casa, que você possa bancar com o seu negócio a despesa toda sozinho. É uma coisa assim, todo dia primeiro, quando um empreendedor que tem uma empresa, um CNPJ, um lugar fora de casa, todo dia primeiro ele acorda com uma conta, folha de pagamento, encargos, aluguel, luz, gás, energia, internet, contador, limpeza da caixa d'água, lá, acorda com tudo isso para pagar. Então não é pouco, e não é uma coisa de você estar em casa, o empreendedor que trabalha em casa fica ligeiramente mais acomodado com a questão, às vezes, de não ter cliente. É uma coisa assim que não é uma faca no pescoço, sabe? Ah, não tem cliente, você pode ficar chateado, tem conta para pagar, mas não é uma faca no pescoço. Quando você tem um endereço comercial e não tem faturamento para fazer frente àquela despesa, é como se fosse uma faca no pescoço. Você tem que pagar os seus funcionários, você tem que pagar, porque senão a empresa vai parar. Então, essa é uma preocupação, eu não gosto da palavra preocupação, mas isso é uma consciência que vocês têm que ter antes de dar um passo qualquer que signifique mais despesa mensal. Em relação ao conhecimento das leis sanitárias, é para vocês não sofrerem, né? Porque quando eu estava contando notícia, não sei para quem, para uma amiga numa festa que na época das Olimpíadas, teve uma das vilas que eu fiz que eu tomava multa todo dia. Mas não era minha culpa, é porque vocês devem ter ouvido falar na época dos Jogos Olímpicos que houve muito atraso na entrega das vilas e houve muita, assim, as obras demoraram muito a ficar prontas. E uma das vilas que eu fiz as vilas de mídia, onde ficavam os funcionários das redes de televisão, dos veículos de imprensa. E uma das vilas ela não ficou pronta, então a gente fazia um atendimento muito capenga, assim, em termos de estrutura. A câmara fria que ia ser instalada, eles descobriram que o pé direito do estacionamento da garagem onde ficaria era baixo demais, e aí botaram no estacionamento, e aí no estacionamento fazia barulho, os hóspedes reclamavam, eles desligavam a câmara fria, as minhas coisas perdiam temperatura, elas oscilavam, então a vigilância chegava todo dia de manhã para fazer a vistoria, e eu tinha coisas fora de temperatura. E eu perdi, assim, essa vila foi um horror, assim. E aí a fiscal falava para mim, eu sei que você sabe trabalhar, mas aqui você não está conseguindo. Mas não interessa que a culpa não era minha, né? Eu estava num lugar, porque a vigilância atualmente interpreta, ai gente, vocês não estão me escutando? A Zara botou aqui, cadê o som? Gente, eu estou falando aqui há 15 minutos. Vocês estão me escutando, gente? Pelo amor, fiquei até com palpitação. Vocês estão me ouvindo? Dá um sinalzinho de vida aí, gente, por favor. Acho que estão, né? Senão vocês já teriam... Tá, então beleza. Zara, então deve ser o teu telefone aí. E aí, quando você conhece a lei, obrigada, gente. Fica mais fácil você saber o que está fazendo, se defender. Não sei se vocês vão lembrar disso, teve um Rock in Rio que uma chefe famosa, a Roberta Sudbrack, a vigilância foi lá e
jogou fora toda a produção de queijo e linguiça que ela estava lá no Rock in Rio para servir sanduíche. Por que a vigilância fez isso? Porque na época existia uma lei que não era permitido você cruzar a fronteira estadual com produtos artesanais. Então, ela levou porque ela queria usar um produto bacana, artesanal, do pequeno produtor, porque ela é toda sustentável, mas ela estava infringindo a lei. E aí, a lei é lei. Então, por mais que a gente não concorde, que a gente ache um exagero, que a gente pense, puxa vida, podia ter sido isso, aquilo, lei é lei. E quando a gente não conhece a lei, a gente fica vulnerável demais. E aí pode ser pego assim, eu tenho histórias muito cabeludas assim, por causa de, antes de eu entender a lei e aprender, de coisas que me aconteceram e que eu fiquei assim, tipo, caramba, o que eu faço agora? Então, um conselho amigo que eu dou para vocês é que vocês estudem um pouco o básico da lei trabalhista e sanitária. Bruna, tem muita coisa para eles verem, mas eles veem. Eu ouvi de uma fiscal uma vez assim, ela chegou na minha cozinha, a minha exaustão quebrou tipo 7h15 da manhã, 7h30 chegou a fiscalização do nada. E aí ela deu uma multa de R$1.000, porque a exaustão não estava funcionando. Eu cheguei logo em seguida, eu estava a caminho, e aí eu cheguei já desesperada e falei, puxa vida, mas acabou de quebrar. Ela falou, olha, se você soubesse a quantidade de vezes que eu escuto acabou de quebrar, já ia fazer. Enfim, ela falou, o que eu faço é olhar o quadro agora, que eu estou vendo agora, e encaixar isso na lei vigente. E ela tem razão, né? Assim, é claro que eu me senti injustiçada, eu falei, puta, que falta de sorte, o negócio quebrou, assim, 7 e pouco da manhã, nem daria tempo de, aí ainda, eu fui lá na vigilância para negociar para tentar reverter e não consegui. Aí o fiscal me disse, você tem que ter um mecânico que chegue na sua cozinha em 15 minutos. Eu falei, você mora onde? Na Suíça? Ele me deu um copo d'água, falou, você está nervosa e tal. Sim, a RDC 216 ajuda a entender, mas a RDC 216, você Nutribox, não sei se você é Nutri, é para quem já tem uma Nutri, ou para quem é Nutri, ou para quem já pesquisou. A pessoa que não sabe nem que existe uma RDC, não tem nem como saber. É esse alerta que eu estou dando aqui, para você conhecer o mínimo da lei, né? Se você pega um pequeno empreendedor que começou a trabalhar agora e nunca ouviu falar em RD6, ele não vai pesquisar porque ele não sabe ainda o que é RDC, né? Isso mesmo. Agora, graças a esse episódio da Roberta, essa lei mudou depois e agora os produtores podem, a gente pode trazer de outros estados, mas na época não podia, e isso foi uma coisa que ganhou muito vulto no noticiário, porque por ela ser uma chefe famosa e por ser um evento, né, o Rock in Rio. Então, falei para vocês legal, Nutri. Eu adoro as Nutris, eu acho que elas resolvem, elas fazem uma diferença grande Tá vendo? A Ivone nunca ouviu falar na RDC 216. Muita gente nunca ouviu falar, é por isso que eu trouxe esse assunto aqui. Que bom quem já conhece, quem já está ligado, e quem não estava já fica ligado que... Às vezes a pessoa me pergunta, mas eu estou correndo risco da vigilância sanitária vir no meu apartamento, na minha casa? Se tiver uma denúncia, sim. Se você, por exemplo, está ali trabalhando direitinho, mas aí um vizinho ficou chateado com você por qualquer razão, sentiu cheiro de comida há muito tempo, você fez um barulho, e ele te denunciou. E aí a vigilância pode vir. É raro, mas pode acontecer. E aí, se você não souber nada, né? Porque uma coisa é assim, eu já fiz uma live aqui sobre isso, né? Para você, mesmo trabalhando em casa, identificar a sua cozinha, conhecer as boas práticas de fabricação, saber o que não pode, deixar o ambiente isolado de animais de estimação, deixar a geladeira, manter um relatório de temperatura da geladeira, pequenas coisas que você pode fazer para dar um ambiente, fazer o seu ambiente parecer mais profissional. E quando chega o fiscal no ambiente, que ele percebe que o empreendedor sabe o que está fazendo, pode até ter alguma irregularidade, mas o empreendedor tem uma noção. É outra conversa, é igual que nem a amiga Nutri aqui
né, ela deve saber disso. Quando chega um fiscal numa empresa que tem uma nutri para receber, é outra conversa, porque ao chegar numa empresa que tem uma nutricionista, o fiscal já sabe que aquela empresa tem uma preocupação, tanto que tem uma nutri no quadro de funcionários ou como consultora. Aí quando ela chega num ambiente que o empreendedor não tem a menor ideia, assim, não sei o que é, não pode? Ué, mas qual o problema? Não sei, nunca ouvi falar em contaminação cruzada, não sei como é que higieniza, não sei o que é POP. Isso deixa o empreendedor numa situação de muita vulnerabilidade. Se for no endereço comercial, muito mais, né? Toda hora a gente vê aí coisas que acontecem, né? Blitz que acontecem e também muito por denúncia, tá? Então eu falei de vocês terem muita atenção com o custo fixo quando forem se mudar ou se forem ampliar. Uma aluna me ligou um dia desses e ela queria um aconselhamento porque ela estava se associando a outra pessoa e tal, e ela começou a falar os números. Eu falei, olha, faz conta primeiro, pega lá a sua planilha, bota os números e veja se isso faz sentido, né? Porque às vezes você fica muito animado com alguma coisa, com uma mudança, com um crescimento, mas tem que fazer conta, gente, tem que fazer conta para ver se a conta fecha. Tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é conhecer as leis sanitárias e trabalhista um mínimo básico, assim. Se você tem um CNPJ, você não pode contratar ninguém que não seja com CLT. Quer dizer, você até pode fazer isso, mas você vai ficar vulnerável. Graça, essa live falando da estrutura da cozinha, olha, essa live já tem tempo, viu? Foi na outra vez do mini curso. Possivelmente não está gravada, mas eu vou ver se ela está no YouTube e eu te aviso por inbox, tá bom? Então, o que mais? Espera aí. Antes eu quero falar uma coisa para você, gente. Na segunda-feira começa o mini curso e aí vai rolar um desafio, que nem eu sempre faço, tá? Então, o que é o desafio? Vocês vão assistir a aula 1, vão prestar atenção, eu aconselho que vocês anotem num caderno, que tenham um lugar para anotar, e aí depois vai ter aula 2, depois vai ter aula 3, e aí na sexta-feira, depois da aula 3, eu vou botar nos grupos um questionário. Esse questionário vai ter 6 perguntas, uma sobre a aula 1, 2 sobre a aula 2 e 3 sobre a aula 3. Quem responder as 6 perguntas corretamente vai concorrer no encerramento no domingo a uns e-books meus aqui. Tem e-book de precificação e tem e-book de receita, tá? Então, já entra na segunda-feira para assistir pensando, vou prestar atenção, né? Tem muita... Eu procuro passar o conteúdo de maneira bem clara, já fica ligado para prestar atenção para poder responder as perguntas certas para participar do sorteio. Então, gente, é o terceiro ponto que eu quero falar para vocês hoje. Desapeguem dos produtos que vocês acham que tem que vender, porque tem que vender, porque tem que vender. Nem tudo que é bom de comer é bom de vender e bom de ganhar dinheiro, tá? Então, assim, como é que a gente sabe isso? Tem que fazer ficha técnica, gente, não tem jeito. Tem que fazer ficha técnica. Ontem eu mostrei aqui a ficha técnica, falei do CMV. Se você trabalha com alimentos, tem que fazer ficha técnica. Não tem outra alternativa. Cláudia, eu não tenho computador, eu não tenho planilha, não tenho como fazer. Não. Depois você um dia vai comprar um computador, mas tem que fazer ficha técnica. A ficha técnica no computador, ela facilita muito, ela agiliza muito a vida de todo mundo, mas tem que fazer. Não tem como escapar, gente. Por quê? Às vezes você pega um produto que você acha super legal, que as pessoas elogiam. Às vezes você gosta muito de cozinhar, aí você comprou um restaurante. Eu tenho um aluno nessa situação, eu sempre adorei gastronomia, eu fui demitido, peguei a minha rescisão e comprei um restaurante da minha cidade. E aí ele começou a botar lá no cardápio as coisas que ele gostava de comer. Acontece isso, às vezes a gente tem um prato nosso que a gente quer vender, quer fazer dar certo, mas vocês têm que olhar para esse prato, para qualquer coisa que vocês decidam vender com um olhar assim, de cifrão. Isso aqui vai dar lucro? Se não, como é que você pode responder essa pergunta se isso aqui vai dar lucro? Fazendo a ficha técnica e averiguando. Isso aí, Marcela. Se você não fizer o custo do seu produto, você não tem como garantir que ele vai ter lucro. Eu vou falar desses passos todos lá no mini curso, quais são os pilares, o que você tem que prestar atenção no negócio, para você amarrar todas essas informações. Mas, assim, tem que fazer a ficha técnica. Sem fazer a ficha técnica, você não vai saber. E aí tudo vai ser no escuro, assim. Será? Por que será que não tá indo bem? Por que será? O pessoal perguntou aqui sobre o controle financeiro.
você pode começar a controlar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Mas você sabe quanto que pode sair do seu negócio? Quanto que eu deveria gastar por mês com matéria-prima e com embalagem? Você sabe responder essa pergunta? Se você não sabe responder essa pergunta, você vai fazer o controle financeiro, você vai ver ali que tem alguma coisa errada, mas você não vai saber como consertar. A Bruna está falando, brigadeiro é bom de comer e ruim de vender. Depende, Bruna. Tem brigadeiro bom de comer e bom de vender também. Depende. Tudo tem coisas boas de vender e de comer. Mas assim, você tem que analisar o mercado onde você está, né? Eu estou aqui no Rio, eu posso te falar que no Rio é bom fazer isso. Depende do bairro que eu moro, enfim. Onde eu estou aqui é legal que as pessoas gostam disso. Você muda de bairro, vai para o Grande Rio, já é uma coisa totalmente diferente. Então tem que ver o lugar que você está. Brigadeiro é um exemplo muito legal de produto que pode ser posicionado em vários lugares, né? Tem brigadeiro lanche, brigadeiro para evento, brigadeiro para casamento, brigadeiro para brinde, brigadeiro para presente, brigadeiro box, brigadeiro depende, né? Não dá para dizer que ele é ruim de vender, depende do brigadeiro e do público para quem você posicionou. Então, gente, essas coisas eu queria muito que vocês, quem puder, assim, quem tiver interesse, assim, achar que faz sentido, escreve, bota um bilhetinho ali, lembrar de averiguar o custo fixo antes de dar um passo que seja um pouco maior do que as pernas. Eu não digo para vocês não darem, não. Eu dei muitos passos maiores do que as minhas pernas e muito do meu crescimento foi por isso. Mas quando a gente se dá mal, isso dói. Dói mesmo. Bruna está falando aqui, gosto de vender para comércio, agora cliente final não dá. Você tem que ver aonde você vai posicionar o seu produto e de que forma você vai ter lucro com ele. Às vezes a gente tem que mudar o modelo de negócios, né? Você vendia de um jeito e vai passar a vender para o outro. Eu tenho uma aluna que vende salgados, ela vendia varejo e vendia para revenda. E quando ela acabou lá, entrou no curso, concluiu o curso, fez análise, ela falou, não vou mais vender para varejo, eu vou vender só para quem revende, porque ela entendeu que o volume, no caso dela, era melhor do que vender ali no pingadinho e ela acabou simplificando a operação dela. Então, tem que fazer o quê? Tem que fazer conta, tem que analisar, conheçam as leis antes de dar esse passo. Eu dei aqui alguns exemplos importantes e a parte trabalhista, assim, muito cuidado, assim, com amigo, às vezes, né? Uma pessoa conhecida, a pessoa fala, não assina minha carteira não, porque é temporário e eu não quero... Não assina não. Aí a pessoa, às vezes não tem o coração ruim, não, mas alguém fica no ouvido dela falando, pô, trabalhando para essa pessoa daí, a pessoa está crescendo, está cheia de dinheiro, por que ela não assina a tua carteira? Por que isso, por que aquilo? Aí, às vezes a pessoa vai levada por uma influência e é uma coisa importante vocês saberem que a lei é soberana. Não tem assim, a pessoa me disse que não queria que assinasse a carteira, mas depois ela me processou. Mas eu tenho uma carta dela dizendo que não queria que eu assinasse a carteira. Não vale nada, porque o que vale é a lei. Então, a gente está regido por essa lei trabalhista. Não importa que tipo de acordo você fez com um colaborador, com uma pessoa, qualquer relação trabalhista entre contratante e contratado, ela é regida pelas leis trabalhistas. Isso é importante vocês saberem, porque esses documentos de gaveta não valem absolutamente nada. Tá bom, pessoal? Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui nos stories e eu quero muito que vocês conversem comigo, tá? Eu vou botar nos stories o que é que eu quero saber, mas eu quero que vocês interajam sobre a expectativa que vocês têm do mini curso, o que vocês esperam aprender. Conversa um pouco comigo lá, que eu vou pegar as comentários e perguntas de vocês e vou fazer conteúdo para vocês. Como eu tenho procurado fazer aqui, eu tenho procurado ler essas perguntas e comentários do questionário e trazer em formato de conteúdo. Então eu quero fazer isso no final de semana. E aí, quando vocês virem a caixinha de pergunta, vai lá e me responde, conversa lá comigo, tá bom? Então é isso, gente. Sexta-feira, vocês vão passar o final de semana, responde a caixinha de pergunta, por favor. E na segunda-feira, 8 horas da manhã, o link vai estar lá nos grupos. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo de fazer isso ainda, não esquece de entrar no grupo. O link vai por e-mail, mas e-mail praticamente ninguém recebe, porque é tanto volume de e-mail que o e-mail fica lá perdido. Então é importante entrar no grupo para você receber o link. Se tiver qualquer dúvida, manda para a equipe. Não consegui entrar, estou com uma dúvida aqui ou ali, manda mensagem para a equipe que a gente responde. Tá bom, pessoal? E aí, gente, fez sentido para vocês? Venha, Bruna, tô te esperando.
Vocês já tinham parado para pensar nisso? Eu fiquei feliz aqui que teve gente que nunca tinha ouvido falar na RDC e vai sair daqui com uma coisa a mais. Essa parte trabalhista, para vocês sabiam? Estavam ligados nisso? Vigilância sanitária. Eu vou resgatar essa live aí que a Gracineia pediu, porque talvez outras pessoas aqui queiram. O tema da live era como ser profissional trabalhando na cozinha de casa. A RB trabalhista tá aí, muito bom. É isso mesmo. Nelly quer entender sobre precificação, que é muito importante. Vai entender, Nelly, vai assistir um mini curso que é só sobre precificação, tá? Então, precificação, gente, a parte, é o começo, assim, a gestão de um negócio começa na precificação. Depois a gente tem o resto que eu vou falar no mini curso. Restaurante da Vivi tem uma pessoa que trabalha com ela, tá exatamente. Sim, eu sei, eu já passei por isso. Tem uma história com uma moça que trabalhou comigo, que ela veio indicada por uma outra funcionária. Então ela veio. Funciona muito assim, né? Você precisa de uma pessoa, tá? Eu tenho uma pessoa para indicar, então traz a sua amiga amanhã. Aí ela veio e falei, dá os documentos. Ela, amanhã eu trago. Aí eu estava distraída com outra coisa, eu tinha um funcionário para cuidar disso, passou 3 dias, eu falei, e aí? A fulana entregou os documentos? Não, ela disse que vai trazer depois. Aí, olha, era mês de dezembro, chegou o final do mês, na hora da folha de pagamento, ela não estava na folha. Eu falei, ué, gente, como é que ela não está na folha? O que aconteceu? Já ia brigar com a contabilidade, aí o meu funcionário falou, não, ela não trouxe os documentos até hoje. Aí eu chamei e falei, olha, amanhã você não vem mais, porque aqui não dá para trabalhar sem documento. Não, mas isso, mas aquilo. Para encurtar a história, ela ficou quase 3 meses sem documento. E aí, até que um dia eu falei, você não entra amanhã. Não entra mais e tal. Aí ela finalmente trouxe os documentos. E aí, o que ela fez? Depois que ela foi embora da empresa, ela entrou na justiça alegando que eu não tinha assinado a carteira dela no prazo certo. Então, assim, ela, assim, não adianta, aí você pode estar pensando, mas não tinha testemunho dizendo que ela não levou o documento? Tinha, mas quando eu falo para vocês da responsabilidade de empresário, o empresário tem que conhecer a lei. Ele tem que conhecer a lei e saber que não pode ter uma pessoa debaixo do seu teto trabalhando sem estar registrado na CLT. Então não interessa se a pessoa não trouxe, se a pessoa pediu aquilo, entendeu? Você tem que ter responsabilidade de empresário conhecendo a lei. O restaurante da Vivi, 2 anos sem registro é bastante coisa, viu? Acho bom você resolver essa situação, tá bom? Porque isso acontece e às vezes não é. Às vezes a pessoa faz por necessidade, às vezes faz porque ela acha. As pessoas têm às vezes uma mente engraçada porque elas acham que aquilo não sai de você. Essa moça, por exemplo, no dia da audiência, ela me abraçou, ela veio me abraçar, Dona Cláudia. Aí eu falei, gente, como assim a pessoa está me processando que é um abraço? Porque na cabeça deles, não sou eu que estou pagando, né? É uma coisa do tipo, ela não está fazendo nada contra mim. A pessoa fala assim, afirma, bota a firma na justiça, e a pessoa acha que a firma é uma entidade lá que não tem nada a ver comigo. Então é muito louco, tá? Então é uma coisa assim que você realmente, a forma de se defender disso é conhecendo a lei. Quando você conhece a lei e é firme na lei, você fica muito menos vulnerável. Mas assim, se der mole, já sabe que pode acontecer. A Luz, né, que não tem noção de precificação. Então, assiste o mini curso, Luz Neck. É para isso mesmo. É para quem não tem noção de precificação, abrir a mente. Você vai sair, vários alunos meus que estão aqui, eles entraram pelo mini curso. Fizeram um mini curso justamente para abrir a cabeça. Você vai ver que a sua visão vai mudar. Lá na aula 1 você já vai... meu Deus! Você vai ver só. Pode assistir que eu estou te falando. Restaurante da Vivi, ela está de férias, pediu para trazer documento no dia que vou estar de férias. Aí você pede, você exige, tá? Então, Luz, né? O que acontece? Como é que acontece sendo uma empresa contratando uma pessoa? A pessoa, quando botar o pé na sua empresa para trabalhar, ela tem que ter feito exame médico, exame admissional, né? E depois ela entra para trabalhar. Você tem um período de experiência para testar essa pessoa, né? Você pode aí ficar com ela 90 dias e se você tiver na dúvida, você pode renovar a experiência mais 90 dias, depois você vai ter que contratar ou não. Mas você tem que contratar, você tem que mandar ela fazer exame médico, quem trabalha com alimentos tem que fazer exame laboratorial também, pipi, totô, né? Tem que ver se a pessoa está com a saúde em dia porque ela está lidando com alimento, e aí depois disso ela entra para trabalhar.
E aí sim ela tá ok. Aí você tem que, se você tiver poucos funcionários, não precisa ter ponto, mas você tem que ter um horário regrado, né? Essa coisa de falar, eu fico, não tem problema, eu fico depois da hora. A pessoa começa sempre muito assim, disponível, eu fico depois da hora, não tem problema, mas em alguma hora não é justo isso, sabe? Porque em alguma hora isso pesa para algum lado. Então, assim, se tem uma relação trabalhista, tem um patrão e tem um colaborador, um funcionário, tem que ter uma regra para que ninguém fique assim, ai, saiu mais cedo, ai, saiu mais tarde, ai, não fez isso. Eu não tinha, eu durante muito tempo tinha folha de ponto no papel. Aí quando saiu o ponto eletrônico, eu implantei na minha empresa. Eu tinha um funcionário muito engraçado, ele foi um funcionário há muitos anos, tipo assim, ele podia ser meu filho, assim, me dava muito trabalho, o Eduardo. É muito talentoso, mas ele dava muito trabalho. E o Eduardo quase todo dia pedia para sair mais cedo ou chegava atrasado. E aí, na época do ponto de papel, ele dava ali uma coxambrada e não ficava muito claro. Quando eu botei o ponto eletrônico, depois de um ano de trabalho, ele tinha menos 1.000 horas trabalhadas que o restante da equipe. Aí ele ficou revoltado, ele falou, não, isso aqui tá errado. Eu falei, não, tá errado? Como assim? Tá errado não, errado tá que você chega atrasado todo dia e sai mais cedo todo dia. Aqui tá, agora que tem ponto eletrônico, tá aqui a prova. Entendeu? Então é bom quando a gente tem. Assim, eu não briguei com ele, não. Isso foi uma. A gente discutia muito, porque ele tinha um temperamento forte, eu também, mas era discussão, discute, briga, depois trocava de bem. Mas esse dia eu me lembro dele muito revoltado. Não, é possível por quê? Todo dia você chega atrasado. Então, quando você não cuida muito, a pessoa não lembra que chegou atrasada, que saiu mais cedo, que pediu para sair mais cedo, você também não se lembra muito. Isso, tem que ter conhecimento para não ficar com telhado de vidro e também para não ficar com uma relação ruim com o funcionário. A melhor coisa é ter um contrato para reger, né? Se está ali escrito que tem que ser X horas, tem hora para entrar, tem hora para sair, tem hora para comer, tem horário de almoço, tem vale transporte, tem refeição, tem horário de lanche, está tudo ali preto no branco e você cumpre a lei, fica tudo bem, não tem. Agora, quando você fica tentando criar uma lei trabalhista própria, né, uma coisa do tipo, eu era assim, né, eu ficava tentando criar um ambiente na minha cabeça que seria o ideal para as pessoas, mas com isso eu acabava até infringindo algumas coisas das leis trabalhistas. Então a gente tem que. A pessoa pode perder dias de férias se faltar muito, pode sim. Mas isso também é uma coisa que nem todo colaborador sabe, né? Então é uma coisa que é legal ser falada. É claro que empresas pequenas não têm condição de ter isso, mas é por isso que existe dentro das empresas maiores um setor, né? Que era o RH, agora é gestão de pessoas, para poder conversar com um funcionário, para isso não virar um embate, uma briga. Que no fundo o que a gente quer? A gente precisa de equipe, e a equipe precisa de trabalho. Então, o ideal é que a gente tenha um bom ambiente de trabalho, que a gente cumpra a lei, que a equipe, os funcionários façam a parte deles e que a gente viva feliz para sempre. Então, essa parte de gestão de pessoas, para quem começa a crescer o negócio, é uma das partes mais complexas. Mas eu digo isso, assim, que a melhor maneira de você ter uma equipe legal é quando você não espera que eles façam além. Eles vão fazer por você, pela empresa, porque eles são bons funcionários, mas se você baixar a sua expectativa em relação a esperar que eles façam coisas além daquilo que está no contrato dele. Isso é uma coisa que a gente não deve fazer. Essa pressão em cima do funcionário não é legal. Eu já fui assim também e não recomendo para ninguém. Obrigada, Zara, pelo carinho. Tá bom, gente? Então, acabou virando uma live trabalhista, né? Mas esse assunto é de grande relevância. Isso aí, Zara sempre aqui. Então, gente, eu vou botar a caixinha de pergunta lá, tá? Vocês vão lá e vão mandar comentário, dúvida, pergunta, tá? Conversa comigo, senão eu vou ficar, no final de semana eu vou ficar com saudade de vocês, tá bom? Então, beijo, gente. Bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Beijo.